No fim das contas, será que isso significa algo importante? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Recentemente, teve certa repercussão na mídia tradicional a eleição como vereadora da cidade de Roma da neta do ditador italiano Benito Mussolini, Rachele Mussolini, de 47 anos, que obteve a maior quantidade de votos dentre todos os concorrentes. Naturalmente, a grande mídia tratou logo de vinculá-la ao seu mais famoso avô e de, é claro, tratá-la como sendo filiada ao Fratelli d'Italia, um partido de extrema direita da política italiana. Mas será que a história é mesmo essa? É importante frisar que, não obstante toda a celeuma que essa notícia possa causar num primeiro momento, estamos falando de uma votação para o cargo de vereador. Embora tenha sido a mais votada na cidade, Rachele obteve 8.200 votos, quantidade de votos que representaria um percentual bastante modesto em qualquer capital brasileira, postas de lado, é claro, as diferenças eleitorais entre Itália e Brasil. Em outras palavras, não é como se a inteira população italiana estivesse elegendo uma neta do falecido ditador. Outro ponto a ser mencionado também é que Rachele Mussolini já era vereadora pela cidade de Roma. Então, certamente, não se trata de nenhuma novidade tê-la ocupando um cargo público. Se ela possui inclinações fascistas herdadas de seu avô, elas ainda não se manifestaram. A mídia tradicional tem pintado toda essa história como, quem sabe, um renascimento dos ideais fascistas, como um desdobramento de uma onda de extrema-direita que tem varrido o mundo, incluindo aí o velho continente. Mas, no fim das contas, a coisa não é bem assim. Nós sabemos bem do que se trata esse discurso batido. As eleições de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil causaram choro e ranger de dentes na velha mídia, que clamava a plenos pulmões que as liberdades individuais cairiam uma por uma em virtude da ideologia desses candidatos. Embora, de fato, nada próximo disso tenha acontecido, decorridos 5 anos do início dessa onda. Contudo, o estelionato midiático continua, e novos alvos, como o Partido Alemão Alternativa para a Alemanha, continuam sendo pintados. Essa forçação de barra, porém, não tem lá muitos fundamentos. O ressurgimento do nome Mussolini em plena capital italiana naturalmente acende um alerta na mente de todo indivíduo que possua um mínimo de equilíbrio e ponderação. Porém, passado o susto do primeiro momento, é preciso analisar os fatos. E os fatos nos apontam para o óbvio. Ser contra a esquerda não é ser fascista, por mais que a mídia mainstream afirme isso a todo momento, ainda que de formas dissimuladas. E, afinal de contas, o sobrenome Mussolini nunca desapareceu por completo da política italiana. Acontece que uma meio-irmã mais velha de Rachele, Alessandra Mussolini, também participa do mundo político, já tendo ocupado uma cadeira no Senado italiano entre 2013 e 2014, além de ter sido, inclusive, membro do Parlamento Europeu até 2019. Sim, meus amigos, tinha uma Mussolini sentada numa cadeira da União Europeia até 2 anos atrás. Mas, de acordo com sites como o conhecido Carta Capital, são os defensores da saída do Reino Unido do bloco regional que são os fascistas da história. Mas, voltando à neta do falecido ditador, sempre vinculada pela grande mídia aos chamados ideais de extrema-direita, algo que se enquadraria melhor como pautas conservadoras, Alessandra Mussolini, porém, se declarou este ano como uma garota de esquerda. Pois é, no fim das contas, parece que isso não virou uma notícia tão comentada. A ex-parlamentar se afirma hoje favorável à causa dos homossexuais, ou seja, a pautas tipicamente progressistas. Nesse caso, o sobrenome de Alessandra não parece incomodar tanto a mídia brasileira. Vale outra curiosidade. O filho de Alessandra, Romano Mussolini, é jogador de futebol e, no momento, atua na equipe sub-19 da Lazio, clube da capital italiana. Parece que o sobrenome Mussolini está por todas as partes. Quanto a Rachele Mussolini, reeleita vereadora de Roma, bem, não se pode negar que ela realmente tem um apelo mais conservador. E, de fato, o seu partido, o citado Fratelli d'Italia,
Itália é mais um dos exemplos de resposta à direita na política surgidos mundo afora. O atual governo italiano, que tem como primeiro-ministro Mario Draghi, o Super Mario, que já foi presidente do Banco Central Europeu, é tipicamente classificado como uma coalizão de centro-esquerda. O Fratelli d'Italia, de fato, é a única oposição declarada ao governo do Super Mario. Isso, porém, não significa que esse seja um partido político que preza pelos ideais da liberdade, ou qualquer outra coisa que seja cara para nós libertários. Trata-se basicamente de um típico partido nacionalista com pautas conservadoras, nada muito diferente do que vemos às vezes aqui no Brasil. No fim das contas, o próprio nome do partido, que significa Irmãos da Itália, já deixa claro que o seu ponto principal não é a liberdade individual, e sim o coletivismo, que de fato nunca abandonou por completo a política italiana. Afinal de contas, por mais que se distorça os fatos, a ideia central do fascismo é o coletivismo. O bem comum, a vontade soberana popular, o progresso do país, enfim, tudo isso está acima da vontade individual, uma vez que esta sozinha não é forte o suficiente. É preciso que todos marchem juntos, rumo ao progresso. Portanto, não é à toa que o símbolo que deu o nome a essa visão política seja o feixe de varas. Nessa analogia, cada vara, se tomada individualmente, pode ser partida ao meio sem dificuldades. Contudo, todas elas, agrupadas num único feixe, se tornam tão resistentes que ninguém consegue mais quebrá-las. Trata-se de uma imagem bonitinha, com o descarado intuito de comparar seres humanos a entes sem vontade própria, para tratá-los como gado num ideal coletivista. Por mais que a esquerda e seu braço midiático tentem afirmar o contrário, os partidos políticos mais próximos dos ideais fascistas são justamente aqueles que defendem políticas coletivistas, que ignoram a vontade individual em função de um suposto bem comum. Olhe ao seu redor e veja que provavelmente nunca antes estivemos tão perto de um totalitarismo fascista quanto de março do ano passado para cá. Em suma, é esse tipo de coisa que a democracia representativa nos proporciona, puro coletivismo. A presença de famílias políticas duradouras nas repúblicas modernas, tais como os Mussolini na Itália e tantos outros conhecidos clãs aqui no Brasil, apenas escancara o fato de que o modelo democrático de governo é um engodo. Trata-se de uma enganação das mais descaradas, concebida supostamente para retirar o poder das monarquias para entregá-lo para o povo. O modelo republicano atual apenas transferiu esse poder para novas aristocracias familiares, tão poderosas e ditatoriais quanto os antigos monarcas. Cai a Casa de Savoia, reina, em seu lugar, a Casa de Mussolini. É fato que ser neto de um infame ditador não faz de ninguém um ditador em potencial. Ninguém pode ser culpado por crimes de seus antepassados, nem deve ser medido pela régua que mediu os ascendentes de sua árvore genealógica. Contudo, parece que, de fato, Raquel faz questão de utilizar o sobrenome de seu avô. É sabido que, embora Adolf Hitler não tenha tido filhos, muitos descendentes da família que carrega seu sobrenome simplesmente o abandonaram para evitar serem vinculados a essa vergonhosa marca. Se Raquel Mussolini apenas quer se valer da fama de seu avô, ou se ela realmente compactua com suas visões políticas, bem, isso fica a critério de cada um. O que mais chama a atenção em toda essa história, porém, é o fato de a grande mídia brasileira, tipicamente de esquerda e claramente progressista, fazer tanto alarde a respeito da neta do ditador fascista ter sido reeleita, ao mesmo tempo em que tece louvores e incensa a figura ditatorial do maior fascista brasileiro de todos os tempos, Getúlio Vargas, tido como o pai dos pobres, como um grande estadista, como se isso fosse um baita elogio, e como responsável pela belíssima e exemplar legislação trabalhista, o gordinho ditador estampa murais e é louvado até por presidenciáveis, como Ciro Gomes, que chamou Getúlio recentemente de maior líder político brasileiro. São justamente esses que mais se escandalizam com a eleição de Raquel Mussolini que mais defendem a CLT, ignorando o fato mais do que conhecido de que a legislação trabalhista brasileira tem inspiração na Carta del Lavoro, promulgada pelo avô da vereadora reeleita. São justamente esses defensores da democracia, que chamam a tudo de golpe e a todos de golpistas, que aclamam o maior golpista da história brasileira, mais sanguinário ditador e maior expoente das terríveis ideias fascistas nessas terras, Getúlio Vargas, o criminoso intelectual que condenou o Brasil a décadas de atraso trabalhista
trabalhista, empresarial e político, com seu nacionalismo exacerbado e seu coletivismo forçado. São os adoradores desse defunto fascista que hoje rasgam as vestes por causa do grande destaque político que uma mulher teve na política europeia, o que apenas escancara a hipocrisia desses que supostamente também defendem uma maior participação feminina em todas as áreas da sociedade. Raquel Mussolini não foi criticada por ser fascista, se ela de fato o for, nem por ser neta do ex-ditador italiano. A verdade é que ela foi criticada por não ser de esquerda. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!